Queremos apresentar a vocês, igreja amada, e ao povo que está nos assistindo na sua casa ou nessa noite festiva aqui, a nossa diretoria que trabalha conosco, que nos ajuda e que é o órgão máximo aqui da igreja local. Com vocês, cada um que faz parte dessa diretoria abençoada. Versão brasileira VTI Rio. Aqui é o dia, meus irmãos! Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, nesse momento feliz que aqui estamos, comemorando 10 anos da Igreja Batista Independente, Fonte de Vida, que também poderia se chamar Igreja Batista Independente, Fonte do Amor, porque essa igreja é a igreja do amor, como o nosso pastor Adailton sempre fala. É uma igreja onde as pessoas chegam e são bem acolhidas. É uma igreja onde Jesus transforma vidas. Uma igreja onde Jesus transformou a minha vida. Foi no ano de 2014, quando cheguei nessa igreja, em meados do mês de junho, quando eu e minha esposa passávamos por problemas terríveis, problemas financeiros. Eu cheguei aqui nessa igreja vindo ali do bairro dos Periquitos. Nós víamos de ônibus e logo no segundo culto, eu lembro até hoje, o pastor Adailton chegou para o tesoureiro da igreja, o pastor Joel, e vendo a minha situação, falou para ele assim: pastor Joel, a partir desse domingo você passa um valor de R$25 para o Marcos, para que ele possa estar vindo. Na época até eu não tinha carro, consegui, graças a Deus, comprar um carrinho velho, e aqueles R$25 me trouxeram a esse lugar até no dia de hoje, até no ano de 2022. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, tudo mudou. Foram questão de dias para que Deus fizesse a obra na minha vida. Consegui um bom trabalho e hoje posso estar abençoando a obra do Senhor e estar aqui com vocês comemorando o 10º aniversário da nossa igreja, com muita alegria. Nessa noite eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida de cada um que entra por aquela porta. Eu quero dizer a todos vocês que o Senhor Jesus é nesse lugar, o Senhor Jesus é nesta obra, Ele ama esta obra. Nós temos um grande projeto para começar em breve na nossa igreja e esperamos que quando isso acontecer, todos vocês possam estar junto conosco para que possamos junto fazer a obra do Senhor. Parabéns, Igreja Batista Independente, Fonte de Vida, pelos seus 10 anos de existência. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu estou aqui para falar um pouco da Igreja Batista, dos nossos pastores, pastor Adailton, pastora Luciana, a qual eu conheci no início de 2012, quando eu cheguei. Eles ainda faziam o culto numa garagem, numa tenda pequena, mas já dando início na igreja. E quando eles inauguraram a igreja, eu fui convidado para estar nessa inauguração e desde então estou até hoje, a qual eu cheguei ali ainda não era batizado. E quando aconteceu o primeiro batismo da Igreja Batista, eu fazia parte dessa equipe, eu e mais alguns irmãos. Passou algum tempo, o pastor Adailton, na direção de Deus, ele concedeu e eu fui consagrado a diácono da igreja, fui responsável pelo grupo de diáconos. Depois de mais algum tempo, fui consagrado a presbítero e assim dando sequência, dirigindo culto e tendo oportunidades. Passou mais algum tempo,
fui consagrado a evangelista. Aí hoje, graças a Deus e ao pastor e à pastora, eles me concederam também a ser líder, a estar na frente dos cultos das quinta-feiras, eu e mais uma equipe, durante algum tempo. Hoje, o pastor Adailton, a pastora Luciana confiaram a mim o ministério de intercessão, a qual também sou eu e mais alguns irmãos que intercedemos pela igreja e pelo povo, por todos os irmãos, para que Deus opere e faça maravilhas, que aconteça cura, libertação, transformação, aconteça batismo pelo Espírito Santo de Deus. Eu dou glórias a Deus porque quando eu cheguei, além de ser batizado, eu fui consagrado pelo meu pastor Adailton e pastora Luciana, a qual confiaram em mim e não desistiram de mim de maneira alguma, sempre me dando a direção que eu precisava e que preciso até hoje. Eu agradeço a eles, a Igreja Batista, agradeço todo esse povo, o qual fazem parte da Igreja Batista Independente Fonte de Vida, que no dia 16 de outubro agora, de 2022, completa os seus 10 anos. E eu digo de todo o meu coração, parabéns, Igreja Batista Independente Fonte de Vida, e ao pastor Adailton, a pastora Luciana, e a todos os pastores e grupo de obreiros desta casa, grupo de jovens, grupo de mulheres, todos os que fazem parte desta casa. Muito obrigado por eu fazer parte desta casa, em nome de Jesus. Obrigado e boa noite. Esta igreja nasceu para fazer a diferença. Ela fez muita diferença na minha vida. Eu era um porteiro, depois fui diácono, hoje sou evangelista. Onde eu passei, fui desprezado, rejeitado, humilhado, mas hoje aqui nessa casa, Deus tem me exaltado, Deus tem me colocado em um lugar de excelência. Eu dou glórias a Deus por essa casa que abriu as portas para mim. Hoje sou um evangelista, tenho na minha responsabilidade um culto com mais de 40 pessoas, e por onde eu passei nunca me deixaram pregar a palavra. Aqui Deus abriu as portas para mim e eu dou glórias a Deus. Amém. Glória. Parabéns para essa igreja, parabéns pela administração dessa igreja que Deus colocou, oh Deus, pastor Adailton e sua família na liderança. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, tudo bem? Meu nome é Marco Aurélio, estou aqui representando o Instituto de Formação de Obreiros Fonte de Vida, como diretor do Instituto, e poder contar um pouco da minha história nesses 10 anos da Igreja Batista Fonte de Vida. Estive nessa igreja há 2 anos atrás, convidado por uma pessoa que trabalha aqui na igreja, como diaconisa, e pude estar aqui conhecendo essa estrutura dessa igreja e ser muito abençoado nesses 2 anos que eu estou aqui. Desde o início que eu estive na igreja, pude fazer parte do Ministério de Louvor e, num momento muito especial, fomos abençoados com uma ideia e que eu fui responsabilizado para poder criar o Instituto de Formação de Obreiros, que é um sucesso muito grande. E a partir daí nós formamos uma equipe muito especial, com professores, diretoria, e o Instituto é algo especial. Falar da igreja na minha vida, muita coisa tem acontecido e aconteceu e que me trouxe até aqui. Muitas bênçãos têm acontecido. E eu tenho a agradecer a Deus acima de tudo, mas em especial aos nossos pastores, pastor Adailton, pastora Luciana, toda a equipe pastoral e, na verdade, toda essa igreja é especial na minha vida. Todos aqui são especial. Nesses 2 anos que eu estou aqui, realmente eu faço parte como se eu tivesse há 10 anos nessa igreja. Então eu tenho muito a agradecer com tudo que Ele tem feito, com tudo que Ele tem colocado na minha vida, desde o Instituto de Formação de Obreiros, do Instituto Social, do Ministério de Louvor, em tudo que eu sou colocado a fazer nessa igreja. Por isso eu sempre digo, eis-me aqui. Quando eu sou chamado, aqui estou. Então eu tenho a agradecer a Deus, agradecer a igreja, agradecer os membros, aos pastores que estão sempre me ajudando, dando as ideias, e eu também retribuindo com as minhas ideias e sendo abençoado. É isso que eu tenho a dizer nesses 10 anos. Parabéns, Igreja Batista Fonte de Vida. Parabéns a todos os membros dessa igreja. Parabéns, Deus, por me colocar nessa igreja. Obrigado por ter me escolhido para estar aqui. É o que eu desejo nesses 10 anos. Felicidades. Vai, Corinthians! Não. Glória. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Me chamo Geraldo. Sou líder do Ministério de Homens da nossa igreja. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o aniversário da nossa igreja. Amém? Então, o que mudou na minha vida? Tantas coisas mudaram na minha vida. Eu cheguei nessa igreja, como eu já comentei com algumas pessoas, eu não me imaginava ser um cristão, né? E desde então, Deus
transformou minha vida de uma forma assim que eu nunca imaginava, né? Tanto na vida pessoal como na vida financeira. Encontrei pessoas especiais como nossos pastores, pastora Dailton, pastora Luciana, alguns líderes, né, que eu aprendi muito com eles. Hoje tenho a grata oportunidade de ser líder do Ministério de Homens, onde eu tenho aprendido muito com os homens da nossa igreja e tenho também passado um pouco da minha experiência de vida, né, que eu tenho aprendido ao longo da minha história, né, nesse ministério. E é uma satisfação enorme, né, fazer parte de mais um aniversário dessa igreja, que está comemorando 10 anos, onde 7 anos eu faço parte dessa igreja. Poder estar aqui contando um pouquinho dessa história é muito gratificante, é uma coisa que não tem preço. Então eu queria desejar à Igreja Batista Fonte de Vida um feliz aniversário, que venham muitos e muitos aniversários, e espero estar aqui outras vezes para contar um pouco dessa história. Feliz aniversário, Igreja Batista Fonte de Vida. Vai, Corinthians! Não. Aleluia! Graça e paz, igreja. Sou a Valdirene Matos, sou líder do Ministério de Mulheres esse ano, né? E também faço parte da diretoria da igreja, sou diaconisa e esse ano estou com um projeto de mulheres fazendo a diferença na igreja, cuidando do Ministério de Mulheres. Mas nem sempre foi assim. Para mim, hoje estar cuidando do Ministério de Mulheres é a prova de que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Há 10 anos eu cheguei na igreja totalmente doente, depressiva, com problemas financeiros, com problemas na minha família, meu filho se perdendo para as drogas e eu não tinha nenhuma perspectiva de vida. E Deus fez uma obra tremenda na minha vida, na minha família, na minha casa. Desde que eu aceitei Jesus, né, desde o primeiro dia que eu coloquei os pés na nossa igreja batista, né, que não ficava nesse lugar onde a gente está comemorando 10 anos, foi uma vitória. Foi muitas lágrimas, mas de alegria hoje, né, porque a gente vê o quanto Deus pode transformar uma família, o quanto Deus pode fazer a diferença na vida daqueles que o aceitam. E esse Deus lindo e maravilhoso que nós servimos hoje, dentro dessa igreja, dentro dessa família maravilhosa que nós temos, que é a família Batista, que a gente vai completar 10 anos aqui, eu só posso dizer assim que Deus é maravilhoso. A obra que Ele faz, que o Espírito Santo faz na nossa vida é maravilhosa. Basta a gente aceitar, ter obediência, ser humilde. A gente convida a todos para estar nessa festa linda que a gente está fazendo, nessa festa linda que a gente está comemorando. Nós convidamos a todos vocês, principalmente você, mulher, você que talvez hoje se encontra, como eu estive há 10 anos atrás, perdida, né, com a minha família, totalmente perdida. Eu convido você, mulher, convido você, igreja, a participar da nossa festa de 10 anos. Feliz aniversário, Igreja Batista Fonte de Vida! Acabou! Acabou! Aleluia! E aí, igreja, graça e paz do Senhor, amém? Meu nome é Rafael e atualmente eu sou líder do Ministério Infantil. E falar apenas de uma coisa que mudou na minha vida quando eu vim para esse lugar é muito difícil, porque foram muitos crescimentos, foram muitas batalhas vencidas, muitas muralhas derrubadas. Mas a principal delas que eu queria falar para você hoje foi o meu crescimento como um homem de Deus aqui nesse lugar. Eu cheguei aqui já na igreja crente, porém eu era apenas um neném espiritual ainda, estava engatinhando. E aqui nesse lugar foi o lugar onde o Senhor usou pessoas, onde usou líderes para me ajudar a crescer, a me corrigir, a cuidar de mim, a me amar, a me fazer eu me sentir importante. Levei muita paulada, com certeza levei muita chinelada, mas tudo isso faz parte para que a gente cresça e para que a gente cresça bem. Então eu sou muito grato a Deus por esse lugar, pelas pessoas que Ele colocou na minha vida. Eu sou muito grato a essa igreja, pois ela me acolheu de uma maneira que eu não esperava. Ela me acolheu como se eu já conhecesse todo mundo, realmente a minha vida inteira, como se fosse a minha própria família de crescimento mesmo. E isso é um diferencial em uma igreja. E essa igreja tem esse diferencial. Então, muito obrigado, Batista Fonte de Vida, e parabéns pelos seus 10 anos. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Juarez, estou caminhando com a Igreja Batista há 10 anos, desde
2012, outubro de 2012. Agora vamos estar fazendo 10 anos. Estou debaixo da bênção do pastor Adailto, pastor Luciano. É um casal que Deus colocou para nos pastorear, para nos liderar. E através desta caminhada que eu tenho com esse casal de pastor, tem acrescentado muito em meu ministério. Deus, através da vida deles, tem derramado bênçãos sobre a minha vida. O pastor Adailto é uma referência para mim. Assim como também me deu oportunidade para que nessa igreja batista eu viesse desenvolver o meu ministério. E junto com o desenvolvimento do ministério, pude trazer alguns colaboradores, ou seja, alguns colegas para trabalhar junto comigo na equipe de quinta-feira, obreiros, diáconos, evangelistas para trabalhar junto comigo na equipe de quinta-feira. E através disso, Deus nos deu a oportunidade de trazer melhorias para a vida das pessoas, porque cada um de nós somos canais de bênção. Mas para sermos canais de bênção, Deus sempre coloca alguém para nos orientar, assim como Deus colocou o pastor Adailto e o pastor Luciano, que são um casal referência para cada um de nós. E com isto, tenho acrescentado dia após dia na minha área profissional, orientações do pastor, da pastora, acompanhando o desenvolvimento da igreja também, na área profissional, na área familiar. Era um rapaz solteiro quando conheci o pastor e a pastora, com a bênção de Deus e através da vida deste casal também. Hoje sou um homem casado, um homem que tem uma família, e posso dizer que sou um cara feliz, posso dizer que sou um pastor com grandes prêmios, grandes vitórias em minha vida. Temos lutas, como passei por lutas, mas o pastor sempre é ao meu lado, A Igreja Batista é a Igreja Batista porque tem um casal que nos lidera e, porém, nos ensina, nós como liderado, a caminhar junto, lado a lado, um apoiando ao outro. Isso faz a Igreja Batista ser uma igreja com um grande privilégio, e com isso, com toda a alegria do meu coração, posso desejar os meus parabéns, feliz aniversário à Igreja Batista aos 10 anos. Estou me preparando para os próximos 10 anos que virão pela frente aí. Boa noite, meu nome é Ana Potocki, sou diaconisa, secretária da igreja, do Instituto de Formação de Obreiros. Há 10 anos atrás, eu vim de outra cidade, para Ponta Grossa, e eu fiquei 2 anos à deriva, sem uma igreja, perdida. E quando eu mudei para esse bairro, eu conheci essa igreja, fiquei um mês e meio no banco e já comecei a trabalhar. E já são 8 anos de Igreja Batista, são 8 anos arregaçando as mangas, são 8 anos trabalhando com amor, trabalhando principalmente para Deus. E o que eu desejo para essa igreja são 10 anos, está fazendo 10 anos, que sejam mais 10, mais 10, mais 10, que hoje eu me sinto completa nessa igreja, hoje eu estou no cargo que eu sempre quis. E é isso, que essa igreja ela seja próspera, que essa igreja ela é conhecida como a igreja do amor, mas que sejamos muito mais amor. Parabéns aos 10 anos da nossa amada Igreja Batista Fonte de Vida. Esta fera aí, meu! Olá, irmãos, graça e paz, boa noite, tudo bem? Irmãos, é com muita alegria que eu venho aqui nessa noite comemorar os 10 anos da Igreja Batista Fonte de Vida. 10 anos de muitas lutas, de muitas batalhas, 10 anos de alguns sonhos realizados e alguns sonhos que ainda estão por vir. Mas acima de tudo, queridos, 10 anos de muitas bênçãos derramadas da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Falar um pouquinho do meu ministério. Eu, para os irmãos que não me conhecem, me chamo Márcio Lolo, mais conhecido como Lolo, e durante aproximadamente 16 anos eu tocava em bailes, em bares, boates, servindo ao mundo. Mas hoje eu posso dizer que eu e a minha família, nós servimos ao Senhor. Falando um pouquinho da minha liderança, durante o período que eu tocava em banda, eu sempre fui um pouco chato, quem me conhece, em relação a ensaios, a horário, é o meu jeito de ser. Eu aprendi dessa forma. Eu já entendi agora. E com esse meu jeito, eu sempre procurei fazer também dentro da obra de Deus. Então eu sempre converso com os meus liderados, alguns testemunhos também. Quando nós estávamos no mundo lá fora, servindo a Satanás, nós sempre fazíamos algo bem feito, porque nós éramos cobrados por isso. Então, queridos, se você foi chamado para fazer algo dentro da casa do Senhor, dentro da obra, nós precisamos fazer bem feito, queridos. Nós precisamos fazer com excelência. Já entendi agora.
agora. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não está brincando de ser diabo. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Querido, você que tem vontade de ser líder, quero só dar uma notícia para você. Normalmente o líder, ele é o primeiro a chegar e quase o último a sair. Já entendi agora. Ser líder, querido, muitas vezes tem que passar a madrugada quebrando a cabeça, às vezes acontece algum problema dentro do ministério, você tem que orar, pedir direção de Deus, e muitas vezes isso tira a nossa paz, muitas vezes isso tira o nosso sono. Mas deixa eu falar algo para você, o maior líder que o mundo já conheceu, o maior líder que já existiu, chama-se Jesus Cristo. Sabe por quê, querido? Porque ele não olha, ele não vê como o homem vê. Muitas vezes nós enxergamos a prostituta, muitas vezes nós não falamos, mas o nosso pensamento condena. Mas Jesus, ele não enxerga apenas a prostituta, ele enxerga talvez ali uma regente de um coral, a Igreja Batista. Amém? 10 anos, Igreja Batista, fonte de vida. Parabéns. Glória. Graça e paz para você, querido, querida, amado. É com muita alegria que nós estamos aqui para falar brevemente um pouquinho da nossa história. 10 anos de Igreja Batista, Independente Fonte de Vida. Cheguei aqui em 2014, mais ou menos 8 anos. Eu estou nessa casa abençoada e falar o que a igreja fez através da minha vida. Eu acho que na minha família eu sou o maior testemunho do que Deus fez. Então, Deus me resgatou lá das mãos do inimigo, fez algo maravilhoso sobre a minha vida. Então, hoje eu posso me chamar de Pastor Guilherme e sou líder de jovens, participo também do Instituto Educacional, ajudo em todos os setores aqui da igreja, tudo aquilo que a pastora Adailton e a pastora Luciana têm me chamado. E a Igreja Batista transformou totalmente a minha vida. Então, hoje eu sou reconhecido como pai, como marido, como um funcionário. Hoje eu sou reconhecido em todas as áreas que eu participo, graças ao que a Igreja Batista, como as pessoas que me ajudaram, que me abençoaram, fizeram aqui através da minha vida. Então, muita coisa para falar, mas a principal que eu tenho para agradecer por tudo que ela fez na minha vida, no meu casamento, nos meus familiares, na vida das minhas filhas, na minha vida profissional, enfim, em todas as áreas. Só tenho realmente a agradecer por ela ter me formado, feito quem eu sou hoje. Parabéns, Igreja Batista, pelos seus 10 anos e que venham muitos mais pela frente, com a glória do Senhor recaindo sobre as nossas vidas. Bom, eu sou a pastora Viviane, quero agradecer também por tudo que a Igreja Batista Fonte de Vida tem realizado na minha vida. 10 anos, e a gente esteve aqui, acredito, 7 anos, junto com a pastora Adailton, com a pastora Luciana. Quero parabenizar por esses 10 anos e também agradecer muito, porque aqui realmente a gente encontrou uma família. A gente pode sempre contar com os nossos pastores e espiritualmente eu falo que eu encontrei realmente Jesus nessa igreja. Essa igreja foi resposta do Senhor para minha vida, onde meu casamento estava sendo falido, e foi resposta de oração. Quando eu pedia para Deus uma igreja onde eu pudesse congregar com a minha família, e a gente chegou na igreja, foi muito bem recebido, não só eu, mas toda a minha família, principalmente o Gui. Ele não era crente, e ele mesmo, quando a gente voltou para casa, ele falou: não, aquele lugar eu me senti bem, é onde eu realmente, se fosse para participar de uma igreja evangélica, eu acho que seria naquela. E naquela hora Deus falou: isso é fruto das suas orações. Isso foi fruto das suas orações, então eu reservei essa igreja para você congregar. E até então estou aqui, feliz da vida, não por Deus só restituir a minha família, mas por eu encontrar também uma família especial que veio só agregar na minha vida. Então eu agradeço a Deus e parabéns, Igreja Batista Fonte de Vida, e muitos mais anos aí pela frente, aonde vamos abençoar muitas famílias aí, em nome de Jesus. Amém. Esta fera aí, meu! Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Anderson, sou diácono, juntamente com a minha esposa Carolina, também é diaconisa. Nós chegamos aqui na Igreja Batista Fonte de Vida no final do ano de 2018, trazidos pelo Senhor, porque nós sempre passávamos na frente, antes aqui na igreja, e sentíamos um chamado, uma presença forte de Deus, nos chamando para visitar, para conhecer essa casa. Um dia que eu tive o convite de vir para essa casa,
e aqui permaneci. Falei para minha esposa, a princípio eu vim sozinho. Cheguei em casa, falei que gostei muito, né, do povo, do culto, e aí ela também veio comigo. Aí a gente começou a frequentar. Nós estávamos vindo de uma dificuldade muito grande, passando por lutas no casamento, lutas com o filho, né, devido a uma doença que ele tinha, lutas no trabalho, muitas dificuldades. E aqui nessa casa, nessa igreja, nós encontramos o amor. Nós vimos as pessoas servindo ao Senhor com amor, servindo, né, uma água com amor. E o principal, nós encontramos aqui a palavra de Deus. É um local onde realmente é pregado a verdadeira palavra, o Evangelho, que é o que transforma vidas. Continuamos a nossa caminhada aqui com os irmãos, a cada dia, a cada culto, fomos conhecendo os irmãos, fomos aprendendo com a palavra de Deus a tomar um posicionamento diante do Senhor. Nós sentimos que o Senhor estava cobrando um posicionamento nosso, porque Ele nos chama, Ele transforma, mas Ele quer um relacionamento, né? Um relacionamento sincero com Ele, um posicionamento. E cada vez mais nós fomos tendo esse posicionamento, tendo esse compromisso com os irmãos, fazendo parte desta igreja. Logo participei de uma campanha aqui nesta igreja, onde eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Eu já tinha vindo de outra igreja ainda, mas não tinha esse batismo. Foi aí que firmei ainda mais, né, com a presença de Deus, com o selo do Espírito Santo de Deus. Caso nós decidimos servir o Senhor com mais responsabilidade, né, nos posicionarmos diante dele, trabalhando para ele. Foi aí que a gente começou a ver a transformação que o Senhor fez na nossa casa, na nossa vida. Ele foi nos moldando, mudando nossos corações, mudando as situações, mudando nosso casamento. Recebemos a cura divina, a cura de Jesus no nosso filho, né, onde ele foi curado, para a honra e glória do Senhor. Então, é uma casa, uma igreja onde nós temos muito amor no nosso coração por todos. Somos muito gratos aos irmãos e principalmente a Jesus, porque é onde Ele habita. É uma casa onde tem a presença de Deus, e onde o Espírito Santo de Deus está, a mudança verdadeira. Ele transforma os corações, transforma as situações. Ele transformou. Nós estávamos passando por uma situação de vergonha, Ele transforma a vergonha em honra, transforma a maldição em bênção. Então, se nós fôssemos falar aqui, passaríamos horas falando, mas só temos que agradecer, em primeiro lugar, ao Senhor Jesus, por nós fazermos parte dessa família, né? Porque somos uma família e nos alegramos de estar comemorando esses 10 anos com os irmãos. Aqui é uma igreja, realmente uma igreja do amor, é uma igreja viva, que todos trabalham, todos se unem para fazer a obra de Deus, para ser agente do reino de Deus. E quando nós decidimos aceitar, né, o chamado de Deus para a nossa vida, nós decidimos não olhar para trás, olhar somente para Jesus. Independente do dia, se foi bom ou se foi ruim, nós estamos, né, abertos para o chamado e não olhamos mais para trás, né? É uma escolha que nós fizemos na nossa vida. E desde então o Senhor abriu as portas na nossa vida em casa, familiar, casamento, cura, milagre. E já diz que onde tem o Espírito Santo, né, onde tem a presença de Deus, tem milagres. E foi nessa igreja que nós recebemos um milagre de algo improvável na medicina, né, na vida do nosso filho. E também recebemos bênçãos na nossa casa também. Então, como ela falou, tem uma canção que diz improváveis, mas escolhidos. Hoje nós, com a graça do Senhor, nós trabalhamos com os casais dessa igreja, somos líderes do Ministério de Casais e também somos líderes do diaconato. É uma alegria, é um presente de Deus para as nossas vidas, onde podemos servir, onde podemos cuidar, onde podemos chorar, se alegrar com as pessoas, ainda mais nesses dias onde o inimigo sempre tenta atacar as famílias, né, os casamentos. Sim. Nós temos essa missão, porque cada um tem a sua função no corpo, né? A cabeça do corpo é o Senhor Jesus. Nós estamos com essa função, né, trabalhando com os casais, buscando atender, conversar, sempre
baseado na palavra de Deus, que é a que transforma as vidas. Então a gente glorifica a Deus e hoje a gente parabeniza todos os irmãos da nossa igreja, todos os membros, os obreiros, um feliz aniversário de 10 anos. Glória a Deus. Glória a Deus, feliz aniversário a todos, que essa igreja receba cada vez mais da graça do Espírito Santo de Deus. Graça e paz, igreja. Meu nome é Wesley, eu estou aqui com a minha esposa Lorena e gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a nossa trajetória, como é que a gente veio para a igreja e o ministério. Em maio, eu sofri um acidente de moto e muita coisa passou nesse momento. Quando eu sofri esse acidente, quando eu estava no chão, eu estava muito tranquilo, parecia que alguém estava comigo ali junto. Quando eu estava no hospital, passei por um momento não muito bom no meu casamento, antes de vir para cá. E quando eu estava no hospital, parece que Deus falou para mim da seguinte maneira: valoriza quem está do teu lado. E quem estava do meu lado era minha esposa. Teve visita de alguns irmãos da igreja, que logo na sequência, após isso, um convite para um jantar de casais. E nesse jantar de casais, eu fiz o convite para minha esposa, nós viemos, conhecemos a igreja. Nos adequamos muito ao que temos aqui, que é carinho, amor e acolhimento. Uma igreja muito forte. Minha esposa, falei, vamos começar a frequentar a igreja? E a partir disso, minha vida mudou bastante. Cresci muito como pessoa, como cristão, e Deus tem me ensinado bastante sobre como agir e como lidar com muitas situações. Isso também veio ministério, uma área que eu sempre gostei, que é a área de mídia, lidar com pessoas. Estamos aqui desde então. Como já foi falado aqui realmente é a Igreja do Amor. Nós nos sentimos muito acolhidos por todos na igreja desde a primeira visita. Nós estamos aqui hoje por amor, por gostar, por querer se doar. E eu já venho de uma vida cristã, porém estava afastada há algum tempo. E realmente por não me adequar, não achar um lugar onde eu me sentisse bem, onde eu quisesse estar, e a minha família. Hoje nós somos muito bem acolhidos aqui, gostamos muito de estar aqui. Nunca me imaginei estar ajudando no ministério, estar me doando tanto quanto eu me dou aqui, querendo fazer mais, querendo crescer até a minha comunhão com Deus. E aqui eu tenho essa proximidade. Pastores nos auxiliaram muito, nos auxiliam e são pessoas realmente que merecem todo o nosso reconhecimento. A igreja em si é maravilhosa, agradeço a cada um que nos acolheu também e parabenizar por esses 10 anos, que venham muito mais e que vocês possam, assim como eu, viver essa comunhão com Deus e conhecer as maravilhas que Ele pode fazer nas suas vidas. E parabéns, Igreja Batista. Meus queridos irmãos, vocês acabaram de assistir o vídeo da nossa igreja e esse é o momento em que nós queremos agradecer ao nosso Deus por esses 10 anos bem vividos juntamente com o nosso povo e aí esperando que o 11º seja bem melhor do que esse. Que Deus abençoe a todos e eu quero nesse momento apresentar a vocês a nossa família pastoral. Quero convidar os nossos filhos para estarem conosco aqui e que você continue orando pelas nossas vidas para que o nosso ministério, Igreja Batista Fonte de Vida, continue crescendo como tem sido até aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe você, cantor Gerson Rufino, que nessa noite trouxe a palavra de Deus aqui e que o nome do Senhor continue sendo glorificado em nome de Jesus. Amém. Dá tchau, todo mundo dá tchau.